Pode abrir aí, Gênesis capítulo 2, verso 17. Hoje a gente vai falar a respeito do pecado. Gênesis capítulo 2, verso 17. Todos acharam? Vamos ler todos juntos numa só voz? Só o 17. Capítulo 2, 17. Leiamos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça a Deus para falar ao seu coração. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra que traz vida. E nós queremos que o nosso coração seja obediente à tua palavra. Queremos obedecer o Senhor, obedecer os teus mandamentos. Fala conosco nessa noite, despertando o nosso coração. E em nome de Jesus nos aquecendo, nos abraçando com teu amor. Porque foi por amor que o Senhor entregou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. O homem é pecador. E Deus, Ele é santo, santo, santo. O nosso Deus não peca. O nosso Deus não pecou. O nosso Deus nunca vai pecar. Ele é cheio de santidade e o nosso Deus jamais pecou. Não há possibilidade de Deus pecar. Mas os homens e os anjos, as criaturas de Deus, pecaram. Lá no jardim do Éden, Deus deu a ordem ao homem: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas no centro do jardim tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Certamente morrerás. E isso foi o que aconteceu. Eles comeram daquele fruto, desobedecendo a Deus, e tornaram conhecedores do bem e do mal. Se eles comessem, eles iriam sofrer a consequência. E todo pecado, ele traz consequência. O pecado gera consequência. Por isso nós devemos fugir do pecado, fugir da aparência do mal, porque o pecado traz consequências para nós. Adão e Eva eram criaturas de Deus. E todos nós também somos criados por Deus para adorar a Deus. Aí você pergunta, por que eu fui criado? Fui criado para adorar a Deus. Você é uma criação de Deus, feito por Deus para adorar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Mas lá no início de todas as coisas, o homem, Adão e Eva, os dois, porque nós estávamos representados neles, eles perderam a identidade. Os dois foram criados para adorar a Deus, mas seguindo a proposta da serpente, se eles comessem, eles seriam semelhantes a Deus, mas conhecedores do bem e do mal. Porém, com o desejo de ser como Deus, eles não sabiam o que estava por vir. Mas Deus disse, se você comer, você vai morrer. Porém, queriam ser como Deus. Todos nós nascemos para adorar a Deus, mas o pecado vem para desfazer isso. Hoje nós sabemos disso, mas as pessoas lá fora, elas não sabem disso, que elas foram criadas para adorar a Deus. Por isso elas estão buscando Deus em várias coisas, no trabalho, na família. Qual que é o meu Deus? A minha família. Eu amo a minha família. Eu idolatro a minha família. Eu idolatro o meu trabalho. É o meu Deus. O meu Deus é o meu dinheiro, é a minha saúde. Esse é o meu Deus. Lá fora, as pessoas acreditam assim.
elas têm os seus ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E se você não entende que você nasceu para adorar a Deus, você vai viver para adorar outra coisa. E aí, se você não adora a Deus, você vai levantar os seus ídolos, sua torre de Babel. Você vai construir as coisas para você adorar. E aí você busca na sua família, no seu trabalho, no seu dinheiro, nas suas realizações profissionais, nos estudos, aquilo que vai preencher o seu coração. Porque dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus. E a nossa vida sem Deus é uma busca constante para preencher esse vazio. O que vai preencher esse vazio do meu coração? O que vai me trazer alegria? O que vai me trazer satisfação? Aonde eu vou encontrar razão para viver? No meu trabalho, na minha família. As pessoas não sabem, elas não entendem que elas nasceram para adorar a Deus e que elas precisam viver uma vida de adoração a Deus. E pecar é errar o alvo. Assim como um flecheiro, ele tem o alvo e ele precisa acertar aquele alvo, nós também precisamos viver assim, em obediência a Deus, acertando o alvo, cumprindo a palavra. Mas quando nós descumprimos, quando nós desobedecemos, nós erramos o alvo. Nós falhamos. E pecar é errar o alvo. As normas de Deus foram estabelecidas por Ele. Como que você vai adorar? Como que você vai prestar culto? Na palavra Deus ensinou. Moisés subiu no monte e Deus disse para Moisés, os mandamentos são esses, as leis para vocês viverem em sociedade são essas, vocês vão cumprir os meus mandamentos, as minhas leis, meus estatutos, e vocês vão viver por isso. E Deus ensinou aquele povo como eles deveriam prestar culto. Aí vem o tabernáculo, todos os adereços, os móveis do tabernáculo que ensinavam sobre a adoração, cada parte do tabernáculo. Assim como eles viviam em tendas, Deus também queria uma tenda para ele, que era o tabernáculo. E Deus falou para Moisés, você vai fazer essa tenda no meio do acampamento. No meio do acampamento, o povo precisa lembrar todo o tempo, toda hora que o povo olhar lá para o meio, lá para o tabernáculo, eles vão ver a nuvem de Deus sobre o tabernáculo. Porque quando o tabernáculo ficou pronto, a nuvem do Senhor, a nuvem que o povo acompanhava de um lado para o outro no deserto, ela veio e parou por cima do tabernáculo. A glória de Deus, a Shekinah de Deus estava ali por cima do tabernáculo. Então, todas as vezes que você estava lá fazendo as suas coisas do dia a dia e você olhava para aquilo, você via, Deus está conosco. A Arca da Aliança, Deus está conosco. Altar do sacrifício, preciso levar meu sacrifício a Deus, preciso prestar meu culto. Naquela época, o culto era você levar animais para que eles fossem sacrificados, para que Deus perdoasse seus pecados. Glória a Deus, porque hoje nós não precisamos fazer isso, porque Jesus é o Cordeiro perfeito. Jesus tabernaculou conosco. Ele é o tabernáculo no nosso meio. Jesus é o sacrifício perfeito, porque quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa, altar do sacrifício, o animal era morto ali. Você ia até o sumo sacerdote, ele preparava o animal, colocava sobre o altar. Hoje Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sacrifício perfeito. Depois do altar vinha a pia da purificação. Jesus é aquele que nos purifica, é aquele que nos lava. No batismo, nós somos lavados, purificados. Quando você entrava no lugar santo, você tinha de um lado a mesa dos pães, com 12 pães, que representavam as 12 tribos. O que o pão representa para nós? Sustento, alimento, vida. Como que Adão e Eva perderam a vida? Tomou e comeu. Comeram. E porque comeram, entrou o pecado. Agora Deus oferece o pão da vida, que é Jesus.
E existe esse pão do céu para você ter vida. Do outro lado, o candelabro, com 7 tochas. Essas tochas não poderiam apagar em momento nenhum. Por isso os levitas e os sacerdotes deveriam tomar cuidado, ir ali toda hora, observar se estava tudo ok, se precisava colocar mais azeite. Depois tinha... E o que o candelabro nos ensina? Ele trazia luz àquele lugar. Quem traz a luz para a gente é Jesus. Jesus, ele desfaz as trevas do pecado. Desfaz a escuridão do pecado que há em nós e nos dá a nova vida. Depois, em frente, tinha o altar do incenso. O incenso é aquela fumaça cheirosa que sobe. E todos os dias, de manhã e no findar do dia, o sumo sacerdote tinha que entrar e oferecer incenso. O incenso representa as orações que sobem a Deus. Hoje, Jesus é o nosso intercessor. Você tem alguém que intercede por você junto de Deus Pai. Depois, tinha o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Esse véu foi rasgado na morte de Jesus. O caminho foi aberto. O que o povo fez quando saiu do Egito? Atravessou o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho? Deus. Deus fez um caminho para o povo. Deus faz um caminho para nós. Deus abre o véu, nós podemos entrar. E o que tinha lá dentro? A Arca da Aliança. Por cima dela, a tampa era chamada de propiciatório. Era o lugar onde o sumo sacerdote chegava com o sangue do animal, ele molhava o dedo e aspergia o sangue. Quando havia 2 querubins, um voltado para o outro, e o sumo sacerdote jogava um pouquinho de sangue no meio dos 2 querubins, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo. Por isso que a gente fala, Deus habita no meio dos querubins. Deus está no meio dos querubins. E ali representava a presença de Deus. O que tinha dentro? A tábua dos 10 mandamentos, um pote com maná e a vara de Arão que floresceu. Os mandamentos de Deus, o maná que representa sustento, vida, alimento, e a vara de Arão que floresceu. Você já viu uma vara, um pedaço de pau florescer? Seco. Não tem como, né? Como que floresceu? Floresceu para que todos vejam que Arão era realmente escolhido por Deus. A autoridade estava nele. Porque o povo não queria obedecer a Arão, não. O povo falou assim, não, a gente não quer Arão como nosso líder espiritual, não. Quem Arão acha que é? O que ele tem de especial? Foi Deus que escolheu Arão. E aí a vara floresceu para que o povo pudesse ver que realmente Arão é o líder escolhido por Deus e ponto final. Obedeçam a Arão. O nosso coração é desobediente. Então Deus ensinou o povo a prestar culto. Hoje nós levamos o nosso sacrifício de louvor, nos purificamos em Jesus. Ele é a nossa luz, o nosso pão, nosso intercessor, a presença de Deus no nosso meio. Ele está no nosso meio, Jesus tabernaculou conosco. Então Deus ensinou como nós devemos cultuar a Ele da maneira correta. Como que eu vou prestar meu culto? A Bíblia me ensina. Deus me ensinou, seguindo todas as normas do tabernáculo, do templo, da adoração. Qual é o lugar da adoração? No templo, no tabernáculo. Hoje nós podemos adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar, 24 horas, porque Deus está dentro de nós. As normas de Deus vieram e essas normas foram estabelecidas por Ele mesmo para que o povo tivesse vida. Como que eles iriam ter vida? Se eles obedecessem a Deus, obedecessem os seus mandamentos para que eles tivessem vida. Então, pecar é não estar em conformidade ao que Deus ensina. Quando nós pecamos, nós não estamos de conformidade com os ensinamentos de Deus. Pecar é transgredir a lei, é ir além da lei. Então nós temos as leis, nós precisamos obedecer essas leis. Por exemplo, se tem uma placa lá, você está dirigindo, né? Na placa está escrito lá, não ultrapasse.
e você ultrapassa, pode vir um carro e te pegar de cheio. Então é preciso obedecer às leis, às normas. E Deus estabeleceu as normas na sua palavra. Deus disse: não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, 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 não. Por quê? Porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolo. Nós vamos criando vários ídolos todo dia. Se você não conhece a Deus, você está levantando esses altares a falsos deuses. E qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado foi cometido lá em Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus. E eles perderam a vida eterna. Perderam a vida eterna. Olha a gravidade disso. Então, toda a raça humana é herdeira do pecado. Aí você fala, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Você veio de Adão e Eva. Você veio do seu pai e da sua mãe, não é? As pessoas chegam para você e falam assim, Bernardo, você é a cara... agora... A cara da sua mãe. Né? Você ri igual sua mãe. O que você herdou da sua mãe? A aparência, né? Fisionomia. Você também tem o sangue dos seus pais, né? O DNA dos seus pais, né? Então, tudo isso é para mostrar que você veio de alguém, você herdou de alguém. E o pecado nós herdamos lá dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. Então, ao desobedecer, viria a morte. E Adão, quando desobedeceu, ele matou a si mesmo. E matando a si mesmo, ele matou toda a sua descendência. Ele matou ele mesmo e todos os que viriam depois dele. Ele tomou, comeu, desobedecendo a Deus e trouxe a morte. E lá na ceia do Senhor, o que Jesus fala? Tomam e comam, para que vocês tenham o quê? Vida. Adão e Eva tomaram e comeram, veio a morte. Jesus na ceia do Senhor disse, como pão, toma o cálice e agora você vai ter vida. A morte em Adão e Eva, a vida em Jesus. Se você quer ter vida, você precisa do pão que é Jesus. Esse é o alimento para você ter vida, para você viver. E a nossa natureza é pecaminosa. Por que eu peco? Porque a minha natureza é pecaminosa, é natural. Isso está na minha carne. Eu sou pecador. E na palavra diz, todos pecaram. Né? Às vezes, quando eu estou fazendo programação para criança, eu falo, todos pecaram. Aí um menininho fala lá, eu não pequei não. E quando você fala que você não pecou, você é mentiroso. Porque todos pecaram. Então, nós pecamos porque somos pecadores. Você é pecador. Até uma criança que nasceu pura também é pecador. Veio de Adão e Eva. Herdamos dos nossos primeiros pais a maior condenação. A herança de morte. E quem vai desfazer isso? Esse escrito de dívida. Aí que vem Jesus. O presente de Deus para nós, para rasgar o véu, abrir o caminho, rasgar o escrito de dívida, né? Mas eu sou viciado nisso, naquilo, meu coração é cheio de ídolos. Jesus veio, para rasgar isso da sua vida. Rasgar. Jesus, ele não era de linhagem humana. Ele veio do céu. Pelo Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria. Foi da família de Abraão, da descendência de Abraão.
Porém, ele é linhagem do céu, ele veio de Deus e ele nasceu por obra do Espírito Santo. Jesus veio de Deus e ele não herdou o pecado. Por que nós herdamos o pecado? Nós viemos de Adão e Eva, mas Jesus não veio de Adão e Eva. Jesus veio do próprio Deus. E hoje eu ouvi um trechinho de uma mensagem do pastor Jeremias, lá da 8ª igreja, que ele falava assim, ó, qual que é a maior humilhação de Jesus? A cruz, o cuspe, como fala? Os açoites, as chibatadas, né? O desprezo dos homens. Qual que foi a maior humilhação de Jesus? Você ouviu também? Não? Mas é isso mesmo. É se fazer homem. Quando Jesus se fez homem, essa foi a maior humilhação de Jesus. Aí eu pensei assim, ainda bem que na cantata a gente falou do nascimento de Jesus, né? Porque falar do sacrifício de Jesus é falar também do seu nascimento. Porque quando ele se fez homem, ali foi a sua maior humilhação. Vem a humilhação da cruz, do Calvário, mas quando ele se faz homem, o verbo se faz carne, deixa a sua glória, então essa é a maior humilhação, né? Em Romanos 3:23, nos diz que todos nascemos no pecado e todos precisam da graça. João 8:7. Precisamos de Salvador. Precisamos de um Salvador e ele é Jesus. Nascemos então com um vírus. E para quem tem uma doença, é muito fácil de entender isso, né? Uma doença que não dá para ser curada, né? Um câncer, uma diabetes. Enquanto Deus não curar, ou se não for da vontade de Deus, você tem que viver com aquilo. E qual que é a doença, o vírus que nós vamos ter que viver com ele? O pecado. O Salmo 14, verso 3, nos diz que todos pecaram. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o que aconteceu quando o homem pecou? O que aconteceu quando o homem pecou? Ele caiu da graça, do seu estado de graça. E Deus é vida. E agora com o pecado o homem está morto. Então, com o pecado o homem está separado de Deus. E ele precisa de vida. Mas na palavra nos diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que bom nós termos um bom pastor. Na palavra de Deus nos diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o pastor que busca a ovelha perdida, mas esse pastor também morre pela sua ovelha. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu para te salvar. Mas por que ele precisava morrer? Para que você não morresse. E de onde vem a morte? Do pecado. Pecado gera morte. Eu falo assim, conviver no sentido de sermos homens sem Deus, né? O mundo lá fora, ele precisa, a natureza humana, ela precisa conviver com isso, né? Eles estão lá vivendo no pecado todo dia, né? Isso, alcançado pela graça, aí sim tem a vida. E qual que é essa morte que nós recebemos pelo pecado de Adão e Eva? 3 mortes. Sabiam disso? Morte física, seu corpo vai ir morrendo. Você nasce, você já está morrendo. Morrendo. Até ir para a sepultura. Depois, morte espiritual. Por quê? Separação de Deus. O seu espírito estava unido a Deus, lá em Adão e Eva. Só que eles pecaram, separou. Mas em Jesus, uniu. Agora a gente não convive, a gente vence o pecado em Jesus. E a morte
eterna, que é a separação de Deus. Adão e Eva pecaram, veio a morte eterna. Você tinha vida eterna. Pensa bem, você tinha vida eterna. E a vida eterna foi tirada de você. Você pecou, você recebeu morte eterna. Então, morte física, morte espiritual e morte eterna. Deu para entender, Bernardo? Deu para entender? 3 mortes. Por isso que a gente fala que a gente tem a morte da morte na morte de Cristo. Cristo venceu todas as mortes. Todos pecaram em Adão. Morte é recompensa do pecado. Qual que é o presente do pecado para você? Já viu o filme de terror que vem a morte? Qual que é o presente da morte para você? Morte eterna, morte física, morte espiritual, né? Essa morte, terror, terrorista, é terrível a consequência do pecado. E existem graus de pecado. Pecados repetidos, não por ignorância, não agradam a Deus. Quando você peca por ignorância, você está pecando, né? Agora, quando você sabe que você não pode, pela palavra você já aprendeu que não pode, e você comete o pecado, e repetidamente comete o pecado, e repetidamente está neste pecado, vivendo vida de pecado, você está entristecendo o Espírito Santo. E esse pecado é mais grave. Por isso existem níveis de pecado. Jesus disse a Pilatos, em João 19:11, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Os pecados geram consequências. Todo pecado gera uma consequência. Deus pode perdoar o homem pela graça, mas o pecado gera consequência. Por exemplo, esse rapaz que entrou lá na creche e matou as crianças. Deus pode perdoar essas pessoas? Deus pode perdoar um criminoso, um bandido? Pode. É por isso que a gente vai lá no presídio pregar, anunciar o evangelho. Porque o homem pecador precisa ser alcançado por Deus. Mas Deus perdoa. E as consequências do pecado? Vai ter que pagar, vai ter que ficar preso, vai ficar anos e anos preso, né? Se a nossa lei do nosso país fosse mais rígida, né? Iria ficar ali, ó, para sempre, né? Infelizmente, no Brasil não fica. Mas a consequência do pecado é a prisão. Ele vai ficar ali, vai receber o desprezo dos familiares. Deus perdoa, mas os familiares muitas vezes não perdoam. Em Efésios 4:30 nos diz: os cristãos podem entristecer o Espírito Santo. Então, quando você já tem o Espírito Santo e tem vida de pecado, você está entristecendo o Espírito Santo. E quem gera os frutos da nova vida em você? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quem gera isso dentro de você é o Espírito Santo. Mas quando você peca, você entristece ele. Então o que acontece? O fruto vai o quê? Não tem fruto. Ah, mas por que eu não tenho domínio próprio? Por que eu não tenho alegria, paz, longanimidade, benignidade? Por que o meu velho homem está ressuscitando? Será que ele morreu mesmo? Você precisa fazer com que este homem morra todos os dias. Os cristãos podem entristecer o Espírito Santo. E isso faz com que a sua vida cristã ela seja mirrada, fraca. Sabe um fogo? Se você não alimentar ele, o que acontece? Ele vai apagando, apagando, apagando. E como que a gente não alimenta o fogo do Espírito em nós? Quando a gente não busca a Deus, quando a gente vive no pecado, a chama vai diminuindo.
Deus disciplina os seus filhos por amor. Por que Deus quer nos disciplinar, nos ensinar a verdade? Porque Ele é amor. O pecado prejudica o fruto de Deus em nós. Por isso, há muitos entre nós que ainda estão dormindo. O amor se esfria. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. O que aconteceu com as virgens que tinham as chamas acesas? As lamparinas, né? A lamparina é uma casinha assim, onde tem uma luzinha lá dentro, né? É tipo um... Como que chama esse negócio de roça? Lampião. Lampião, né? Aí o que... É, isso mesmo. A lamparina é tipo um lampião. E o que aconteceu? Elas tinham que estar com azeite para que quando o noivo chegasse, elas entrassem para as bodas do cordeiro. As bodas do noivo lá, né? Não era do cordeiro ainda não. Aí, o que aconteceu? Umas tinham azeite de reserva. Outras não tinham azeite. Deixou o azeite acabar. E quando o noivo chegou, só entrou para as bodas, para a festa, para o casamento, aquelas que tinham a lamparina acesa. O que mesmo que você falou? O lampião. É igual a bateria, né, da lanterna. Se você não recarregar, vai o quê? Acabar. Aí você acende a lanterna lá, e está sem bateria. Não recarregou? Por isso que a gente precisa recarregar. E como que a gente recarrega? Aqui, ó. A palavra de Deus é alimento todo dia. Você precisa comer a palavra de Deus, né? Ah, vou comer a Bíblia. É isso mesmo, é comer a Bíblia mesmo. Viu, Bernardo? Mas não é comer assim não, literalmente não. Quanto mais você lê, você está se alimentando espiritualmente. E para encerrar, arrependimento e fé para vencer o pecado. É preciso arrependimento. Por isso que João Batista ele falava assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. Para você vencer o pecado, para você ter uma nova vida, você precisa reconhecer que você é pecador, que você precisa de arrependimento. Então, não coloque a culpa nas pessoas pelos pecados que você comete. Assuma os seus erros. Diante de Deus, dobra os seus joelhos e fala, Deus, eu sou pecador, eu sou miserável pecador, eu preciso do Senhor, da sua graça. O nosso corpo precisa ser instrumento de louvor a Deus. Por isso você nasceu para adorar. Todos os dias você precisa adorar a Deus, oferecer sacrifícios de louvor, adorar a Ele, buscar a Ele, estar em intimidade com Deus. A aliança do Senhor é para aqueles que têm intimidade com Deus. É como você ser amigo de uma pessoa. Para você ter intimidade com Deus, você precisa conhecer Ele mesmo. Por isso você precisa saber o que Ele ensina, o que agrada a Ele, como que eu vou cultuar a Ele, né? Então, é assim que Deus ensina, é assim que eu vou obedecer. Então, ofereça seu corpo em louvor a Deus. Tudo que há em você foi criado para adorar a Deus. Pés, mãos, cabeça e ombro, joelhos, olhos, boca e orelha. E tudo dentro de mim existe para adorar o Senhor. Então, tudo foi feito para adorar o Senhor. O salvo não tem prazer no pecado. Então, se você nasceu para adorar a Deus, se você é salvo, então você já não tem prazer. Você já não convive. Você vence o pecado. E o pecado, ele te aprisiona. Agora você é livre em Jesus. Para que você vai voltar aos velhos rudimentos? Para que você vai celebrar a Páscoa como antigamente? Né? Paulo fala, ó, vamos celebrar, mas vamos celebrar da maneira nova, da maneira correta. Com os pães do quê? Com os pães da nova vida, né?
Antes era com pão lá, sem fermento, pão sírio, né? Com ervas amargas. Hoje a gente vai celebrar porque nós temos Jesus que se entregou por nós. Vamos celebrar a festa da maneira correta, vamos viver a nova aliança. Então, Jesus te libertou. Você saiu do Egito. Para que você vai querer voltar para o Egito? E a gente é assim, é igual aquele povo lá no deserto. Queria o quê? Voltar para o Egito. Vamos voltar para a vida do pecado, né? Então, Deus está te oferecendo perdão. Deus exige arrependimento. Devemos confessar e abandonar nossos pecados, deixar os pecados para trás. Ninguém se achega diante de Deus se não tiver sua vida perdoada, e quem oferece o perdão é Jesus. Por isso você precisa de Jesus. Jesus é o seu mediador entre você e Deus, tem Jesus. Então você precisa de Jesus. Estamos sujeitos ao pecado, mas não somos escravos do pecado. Romanos 6, 17 a 18. Conclusão: o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Lá no Éden, estamos separados. Lá no jardim do Éden, separação. Mas no jardim do sepulcro, união. Estamos unidos com Deus. Temos de nos entregar. Então, se você nasceu para adorar a Deus, se entregue a Ele. Jesus te perdoa, Jesus te restaura. Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que o homem iria cair. Mas tudo isso era para Deus manifestar a sua glória. E olha para a salvação de Jesus, para tudo que Deus fez. Que glória, que graça. Por isso na palavra nos diz, Deus nos amou primeiro. Mesmo Ele sabendo que você iria pecar, iria desobedecer, iria errar, mesmo assim, Ele resolveu te amar. E o amor de Deus, Ele toca quem ninguém quer tocar. O bandido lá na cadeia, ninguém quer tocar nele, mas o amor de Deus toca ele. Feche os seus olhos. Te agradecemos, Deus, porque o teu amor não tem limites. O teu amor alcança quem o Senhor deseja. Rompe as barreiras, desfaz o coração de pedra. E nós te pedimos, Deus, traga salvação aos perdidos, àqueles que estão fechados, trancados no pecado, aprisionados. Deus, liberta-os. Visita, Senhor, os carcereiros, as prostitutas. Ó Deus, aqueles que trabalham na ilegalidade. Aqueles, ó Deus, que estão presos nos vícios. Que estão, ó Deus, aprisionados. Levados, ó Deus, pela vida do álcool, das drogas, do cigarro. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor fez com que nós morrêssemos para a nossa velha vida. Agora, ó Deus, nós morremos para tudo isso, mas em Ti ressuscitamos, porque Jesus ressuscitou e Ele nos ressuscita, nos dá nova vida, nos levanta dos mortos, e por isso somos como o vale de ossos secos, Deus. Antes mortos, mas agora com vida, de pé, dispostos a fazer o Teu querer. Nos ajuda, Deus, porque assim como Jesus nos ensinou, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Livra-nos do mal, ó Deus, proteja as nossas vidas, guarda-nos debaixo das Tuas asas, e assim o inimigo não vai nos encontrar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão.